Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de aula, ok? Vamos iniciar com as nossas aulas de língua portuguesa, não é isso? Para isso eu trouxe o agendamento e, como sempre, nós vamos iniciar fazendo uma retomada das atividades da segunda-feira passada, certo? Então, pega o seu livro, né? Abra na página 167, essa aqui do seu livro, certo? E vocês devem ter feito o reconto, né? O reconto da história do sapo com medo d'água, não é isso? Que para você fazer o reconto, você tem que fazer o quê? Tem que seguir um enredo. Qual é o enredo? A situação inicial, o desequilíbrio ou complicação, o clímax ou suspense e desfecho, não é certo? Você também vai ter que planejar, certo? Por quê? Porque se não planejar, não sai um texto de acordo com o esperado. Então, aqui nós temos o que? Planejamento. Você seguiu essa sequência? Então, aqui pede para você escrever, não é isso? Escreva nos quadros cada parte correspondente da história. Então, se você leu a história, certo? Você vai identificar de acordo com as imagens e vai escrever nos quadrinhos. Eu acredito que você escreveu cada parte referente à imagem, não é isso? Eu acredito que você deve ter feito, ok? Então, vamos conferir as respostas nos quadrinhos. No início da história, o que você escreveu? Confere. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. É isso? Se você colocou assim, escreveu assim, correto. A complicação, né? A continuação da história. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Aí foi começando a desenrolar da história. Aí o suspense, né? Que causou o suspense, né? O sapo chora e pede que eu joguem no fogo. Esperto ele, né? E no final, o sapo enganou os meninos e se salvou. Então, se você completou nesse tridente aqui, tá correto, ok? Porque daí você vai fazer o seu reconto. Lembre-se que a proposta da segunda questão é para você fazer o quê? Recontar. E você será o narrador, entendeu? Para isso, você não pode reproduzir a fala dos animais, do sapo. Como, por exemplo, bem que ele diz assim, não é para reproduzir as falas dos personagens. Conte o que eles falaram. Aqui ele diz assim, o sapo na água, eu me afogo. Você não vai ter que escrever assim. Você vai dizer, o sapo falou ou disse que na água não se afogaria. Porque não é você que vai narrar. Como você vai recontar, você não pode reproduzir a fala do sapo. Como ele disse aqui, na água eu me afogo. Aí a fala do sapo. Mas, como você vai ser o narrador, que é a proposta, né, que eu acredito que você fez, você vai dizer, ao invés de dizer a fala dele, reproduzir a fala dele, você com certeza deve ter escrito assim, o sapo disse que na água não se afogaria, correto? Se você fez assim, excelente. Vamos continuar com a correção. Então, na página seguinte, a escrita, que é um rascunho, né? Você primeiro fez aquele chamado borrão, né? Escreveu, aí você depois vai fazer o que? A revisão. O que é revisar? A melhor forma de você identificar o que você escreveu, que faltou palavras, ou botou letrinhas demais, ou esqueceu de escrever alguma letrinha, ou botou de mais, ou botou de menos. A melhor forma de descobrir o que você escreveu é, após a escrita, você lê. Vá fazendo a leitura, ver se você entendeu o que você escreveu, não é isso? O que faltou. Aí você vai descobrir quais foram os erros, não é isso? Então, depois da
está escrita lá naquele rascunho, no borrão, aí você depois vai revisar. Essa revisão é a reescrita, aí sim, aí você vai escrever tudo direitinho. Aí o que você vai fazer mais? Você vai identificar se você usou travessão, não é isso? Na hora que você for passar limpo, o chamado passar limpo, não é isso? Que é transcrever do rascunho, né? Que é fazer a revisão, que é fazer a reescrita. Na reescrita você vai verificar se utilizou a pontuação adequada, o travessão, o ponto, a pontuação, não é isso? Porque um texto, para ele ter sentido, ele tem que ter pontuação, né? Tem que ter sentido lógico, não é isso? Não é só eu recontar direto sem fazer a pausa, não é isso? Então, continuando, tem uma atividade o quê? Que é língua, uso e reflexões, que é onde é a utilização do apóstrofo, né? Que como vocês sabem, o apóstrofo é o que? A junção de dois sons, não é isso? Em um só. Então, aqui ele pede para você utilizar o apóstrofo, né? Então, aqui nós temos o sapo com medo d'água. Então, você colocou o apóstrofo no D, que não tem uma vogal, está logo na junção da água, né? Nágua, nágua, ó, o apóstrofo, nágua, eu me afogo, pede para você utilizar o sinal apóstrofo, apóstrofo. Na outra também tem pedindo para que você fizesse uma leitura em voz alta, não é isso? A leitura que tem lá dizendo medo de água, não é isso? E aqui nós temos medo d'água, medo d'água. Então, nesse sentido aqui, você vai o quê? Utilizar o apóstrofo na letrinha D. Aí na outra diz assim, na água eu me afogo, não é isso? E na alternativa mais abaixo tem nágua, nágua, eu me afogo, não é isso? Correto, você fez assim, ótimo. E mais embaixo tem uma outra pergunta, né? Que pergunta o quê, né? Sobre o que diferencia, não é isso? As frases no sentido do apóstrofo. O que diferencia é esse, ó. Com o apóstrofo, não é isso? Ó, juntam-se dois sons num só, correto? Que é a pergunta que ele faz aí nesta página. Que é o quê? Qual é a diferença, né? Para escrever a diferença, né? Então, é com o apóstrofo, juntam-se dois sons num só. Se você fez assim, genial, né? Vamos continuar com as correções. Certo, agora na página seguinte, tem a tirinha aí de Maurício de Souza, né? Tirinhas de Maurício de Souza é sempre muito divertida essa leitura, né? Uma leitura curta, né? Que traz um pouco de humor também. Então, aí na tirinha nós temos a palavra doce, né? Que a Rosinha fala para o Chico Bento, não é isso? Que gosta dele, né? Eu gosto de você. Mas ele entendeu que era o quê? A palavra o quê? Quando ela disse que Rosinha disse que gosta de você, não é isso? Ou e vice-versa. Como foi que ele entendeu? Que é um pedaço de rapadura, não é isso? Aí ela diz não. Aí ele oferece uma Maria Mole, não é isso? Ela também diz não. Aí depois um quindim que ele oferece, ela também diz que não. Aí o Chico disse assim, ele disse, Chico, eu disse, desculpa aí, quem fala é a Rosinha, não é isso? Ó, Chico, eu disse que gostava doce. Então, na fala aí, caipira, quem falou foi a Rosinha. E o Chico Bento entendeu que ela disse que gostava de doce, não é isso? Então, aí ele utilizou o quê? O apóstrofo, não é? Quer ver? Observe, ó. Que é uma vírgulazinha, né? Que parece uma vírgula, né? Do lado esquerdo. Então, o doce aí quer dizer, ele entendeu de doce. Ela quis dizer que gostava dele. Eu gosto de você, não é isso? Então, a resposta é essa que ele está perguntando aqui, ó. Por que Chico Bento oferece doces para a Rosinha, né? Esse porquê aqui é um porquê junto, né? Início de frase, não esqueça de utilizar com a inicial maiúscula, ok? Como é uma resposta, tem que ser o porquê junto, né? Porque ele havia entendido que Rosinha gostava de doces. Porque realmente parece, né? Certo. Na letra B, ele pede para reler, que é esse último quadrinho, não é isso? E você escrever a palavra que tem lá. Qual é a palavra que tem lá que ele pede? Qual é a junção das palavras que tem aí?
é o D mais o C, doce, ok. E na letra C, ele pede que palavras que expressa, que está substituindo, né? Ó, a expressão substitui. Qual é a palavra? É o de, não é isso? Mais você, correto? Você escreveu assim? Legal. Outra tirinha. Legal agora. Essa outra tirinha aqui é do menino maluquinho também, que é muito divertido, né? Que ele está dialogando, perguntando como que era o Papai Noel, né? Na época dessa pessoa aqui. Ele falou que ele era o quê? Mais jovem. Ele entendeu que era nesse sentido, né? De ser mais jovem, não é isso? Então, na letra A, ele pergunta aqui, ó, para o maluquinho, que o tornava o Papai Noel de antigamente mais bonito. Ele entendeu que era no sentido de ser mais jovem. Então, na letra A é essa, ó. O fato de Papai Noel, não esqueça que Papai Noel, ó, o P e o N é com inicial maiúscula, certo? Porque é um nome próprio, né? Ser mais novo, ele entendiu, era esse sentido de ser diferente. E na letra B, não é isso? Que ele pergunta aí, na letra B, que palavras usadas por maluquinho representa a junção dessas duas palavras, como na outra aqui. O né é a junção de quê? Esse né é a junção de não é? Não é? Né é a junção de não é? Entendeu aí o sentido destas respostas da página 169? Você fez assim? Se não, confira aí. E as correções continuam, certo? Continuando. Na quarta questão da página seguinte, nós temos também mais uma outra tirinha, não é? Onde a leitura de algumas palavras são reduzidas, não é isso? Então, eu escrevi aqui, ó. Ok, Lucy. Vai indo lá pra trás, perto dos arbustos. Esse aqui é o primeiro balãozinho. Observe que nós temos aqui, ó, pra, né? Foi reduzido, não é isso? E coloquei o último balãozinho que diz assim, ela tá aqui em algum lugar. Olha, tá. Observe que essa palavra tá também, ela está pela metade, não é isso? Porque eles estão falando numa linguagem corriqueira, né? Do dia a dia. Não é isso? Então eles estão falando espontaneamente, né? Desculpem. Estão falando naturalmente, né? A linguagem do dia a dia. Então aqui ele pede para você transcrever estas palavras, como elas estão e como elas devem ser mesmo faladas corretamente. Então, esse para, ela substituiu pelo pra, não foi? Mas é para. A tá é está. Foi substituído pela só a redução da palavra tá, certo? A perguntinha da resposta que ele pede aí é para você copiar as palavras, não é isso? Como devem ser pronunciadas e como eles pronunciaram, ok? Na quinta questão também tem mais uma outra tirinha de palavras faladas naturalmente, né? Do seu dia a dia, que é do Calvin e do tigre, não é isso? Ó. Então, no primeiro balãozinho nós temos vamos pescar, né? Um pergunta para o outro, aí o outro diz vambora, né? Quem pergunta para quem responde vambora. Observe que a palavra vambora, ela tá também reduzida, não é isso? Então, na verdade, quem pede para pergunta que se quer pescar é o Calvin, não é isso? E o tigre diz vambora. Então, na alternativa A, ele pergunta bem aí, né? Se ser contemplativo é poder ficar apenas olhando, apreciando esta ideia para o Calvin. Observe que será que é? É não, né? Por quê? Porque ele está o quê? Não é. Aí ele diz mais, por quê? Porque ele não para quieto, não é isso? Ó. Porque ele não para quieto.
quieto, como você vê aí na tirinha, não é isso? E na letra B, ele pede também o quê? A pergunta pede para que você transcreva, não é isso? Esta palavra, né, que foi reduzida da maneira como ela deve ser falada corretamente, não é isso? Sem redução e como ela está. Então, essa palavra vambora, como é que deve ser? Deve ser o quê? Ó? Vamos embora, não é isso? E ele botou vamos bora junto, correto? Então, essas respostas que vocês, consequentemente, devem ter feito nesta página, não é isso? Ainda tem mais uma última página de correção, certo? Ótimo. Agora, na última página, né, das correções da aula anterior. Aqui na sexta questão, está pedindo para você listar algumas palavras em que nós falamos no dia a dia, essas palavras reduzidas. Então, eu trouxe aqui algumas, mas eu acredito que você deve ter outras que você deve ter escrito aí, né? Então, tô, que quer dizer estou, tá, quer dizer está, não é isso? Tam, que estão, tamos, estamos, né? Nós costumamos falar isso, né? Pra, que é para, pro, que pode ser poxa, né? Olha, eu acabei de falar, né? Pode deixar, pode deixar. E mina, que quer dizer menina, não é isso? Então, pede para você e você deve ter feito, né? Listar palavras reduzidas, ok? Lá na sétima, ele pede para você que palavra se refere ao tibum, né? Lá no texto e na pergunta que está até grifado aí no enunciado da questão. Que se refere ao tibum? O tibum se refere o quê? O barulho, o som do sapo na água, não é isso? Tem também mais uma outra proposta aí da página 309, no final do seu livro, mais um reconto de conto popular, né? Então, o título é A Flauta do Tatu. Ele é recontado por Ângelo Lago, da qual eu acredito que você deve ter lido, né? Se não, não tem problema, você vai ler, fazer essa leitura desse reconto popular. Nós temos mais aqui também outras informações sobre verbo. O verbo, nós vamos fazer um breve comentário, porque nós vamos adentrar mais quando estivermos estudando o verbo, né? Mas vamos logo estudar um pouquinho, né? Que verbo é a palavra que indica ação, certo? A ação de fazer é o quê? É o verbo, entendeu? Então, aqui tem um trecho, não é isso? Que pede para você reler. Aí eu vou ler para você. Uma vez um homem agarrou o sapo e o levou para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo, como haviam de fazer. Observe que estas palavras que eu até escrevi aqui para vocês, elas estão em destaque, não é isso? Essa ação aí foi de que já aconteceu, que passou, certo? Porque foi o que já é uma história que já aconteceu, ok? Então, mais embaixo ele pede para você observar as palavras em destaque, né? Que é essas que eu escrevi aqui e que diz que são verbos. E que eu já lhe disse que verbo é a palavra que indica ação. É uma das classes gramaticais, né? Da nossa linguística. Voltando aqui, ele pede para você, grife no trecho, né? Você vai grifar lá nessa questão primeira, né? Essas palavras que estão em destaque, você vai grifar, sublinhar ou circular, certo? As palavras ou expressões que os verbos se destacam, né? Por exemplo, agarrou e levou se refere a quem nesse trecho? É os meninos ou é o homem? Ao homem, se refere ao homem. Foi o homem que agarrou e levou. Ele fez essa ação de agarrar e de levar. Então, ele agarrou, passado, levou. Essa ação se refere a quem? Ao homem, não é isso? Agora, judiaram, fartaram, resolveram e haviam. Essa ação foi quem fez, foi os meninos, não é isso? Então,
Estas palavras são verbos que está indicando em que tempo, gente? Se eu já disse que agarrou, já passou, certo? Levou, já passou. Judiaram, fartaram, resolveram e haviam. Todas essas palavras foram ações que já aconteceram, certo? Portanto, na segunda ele tá perguntando qual dos quadrinhos que você deverá marcar. Você, consequentemente, marcou na segunda opção, não é isso? Porque foi uma ação que já aconteceu, certo? Então, por enquanto, né, encerramos as nossas correções. Eu acredito que você deve ter respondido. Se não, você vai responder. Ou se você teve alguma dúvida, com certeza você agora vai rever, né, para refazer algo que você não havia entendido, ok? Agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje ainda de língua portuguesa, certo?